Agora vamos lá, gente. Vamos conversar então um pouquinho sobre o conflito, sobre a guerra, né? Que na verdade está acontecendo entre Israel e o grupo terrorista Hamas. E aí, na verdade, quando a gente olha isso, a gente vê uma guerra entre Israel e Palestina. A verdade é que centenas de reféns, inúmeros mortos, a gente já tem contabilizados nessa situação que é tristíssima. E a gente precisa entender um pouquinho o que está acontecendo, buscar informações e tentar entender de que fato isso nos afeta, né? Como é que isso toca o brasileiro, tá? E hoje a gente tem a professora de Relações Internacionais, Flávia Loss, e ela vai contar um pouquinho sobre esse papel do Brasil no conflito e o que é que o Brasil tem feito e o que pode fazer perante essa situação. Seja bem-vinda, Flávia, obrigada por estar aqui mais uma vez. Infelizmente, quando você veio para falar de guerra, né, Flávia? Tomara que seja um dia que a gente possa te trazer para falar sobre acordos de paz, que por é tão favor. importante, né? A gente precisa. Mas vamos lá. Diante desse cenário triste, muita gente me manda mensagem dizendo que foge dos noticiários tradicionais porque não quer ver, porque machuca. Mas eu entendo que, de alguma forma, a gente precisa entender qual é o papel do Brasil nessa história e de que forma tudo isso pode nos afetar. Perfeito, obrigada pelo convite. Oh, caiu um lencinho aqui. Obrigada pelo convite mais uma vez. De fato, eu espero um dia vir para cá para conversar de um cenário de paz, finalmente, né? E, de novo, a gente veio falar sobre guerra e eu entendo que as pessoas até fujam do assunto, né, Cláudia? Porque é muito pesado, a gente tem visto imagens terríveis de ambos os lados e aí a gente quer tomar partido muitas vezes. E é por isso que é até importante tocar nesse assunto, até para a gente ver com um pouco de distanciamento, não como torcida de futebol, né? Tentar entender e, principalmente, como brasileiros, entender o drama humano que está se desenrolando. Acho que isso é muito importante. Perfeito. E a gente aqui no Brasil tem colônias judaicas, né? Muitos israelenses que estão aqui. A gente tem que separar um pouquinho o que é o judeu do israelense, mas a gente também vê muitos palestinos aqui, muçulmanos ou não, porque a gente às vezes mistura tudo, né, gente? É bom lembrar que judeu é uma religião, muçulmano é uma, né? O judaísmo é uma religião, o islamismo é uma religião, mas Palestina e Israel a gente está falando de lugares, vamos falar assim, de territórios. É isso? É isso mesmo. Separar um pouco essa questão religiosa também, porque hoje o conflito se desenrola por uma questão territorial, principalmente, né? Tem uma disputa ali. Em 1947, a ONU definiu, e até com uma grande participação de um embaixador brasileiro, que é Oswaldo Aranha, super famoso justamente por conta disso, nessa reunião foi definida na Resolução 181 a solução de 2 estados, né? A criação do Estado de Israel e um estado também para o que seria a população palestina. Então, tem uma questão territorial muito forte, até mais do que religiosa, porque antes da criação do Estado de Israel, eles viviam até em harmonia. Os poucos judeus, tinham poucos ainda na região da Palestina, e depois da Segunda Guerra, com tudo o que aconteceu, a Palestina, que era um protetorado britânico, acaba sendo cedida, então, para a criação dos 2 estados. Então, é bom que a gente olhe um pouco essa questão territorial também, além do que a gente enxerga nas religiões, né? Como você bem colocou, aqui no Brasil a gente tem uma colônia judaica muito grande, uma colônia árabe-palestina muito grande, e aqui vivem em harmonia. E, infelizmente, lá a gente tem visto uma série de conflitos, né? Não é de hoje que tem essa questão, essa tensão nessa região, né? Agora, me parece que estava sendo desenhado um acordo árabe com Israel antes desse ataque do Hamas, né? Isso mesmo. Era com a Arábia Saudita, né? Eles estavam começando um diálogo muito interessante e o que parece, né, uma tentativa do Hamas de que isso não se concretizasse, porque os outros estados árabes, né, ficam, obviamente, do lado da Palestina. Então, tem essa questão também, vamos dizer, geopolítica, né, das relações internacionais entre os países, de como eles se aliam ou não. Só que agora, a Arábia Saudita, países como o Catar também, que tem uma grande população muçulmana e árabe, eles são muito importantes para serem mediadores até desse conflito. Então, a gente vai observar isso, como eles se movimentam para tentar acalmar os ânimos, né? E aí, voltando para o papel do Brasil, o Brasil não tem um interesse direto, nós estamos distantes até geograficamente, mas a gente também tem um papel importante a desempenhar, principalmente porque agora, nesse mês de outubro, o Brasil está como presidente do Conselho de Segurança da ONU.
Nós não somos membros permanentes, mas nós estamos nessa função. Então, por isso que você viu também o Brasil tentando negociar algumas resoluções, alguns comunicados pedindo cessar-fogo. Infelizmente não deu certo. Ontem teve uma reunião do Conselho de Segurança, também não deu certo. Eu tenho uma pergunta, porque assim, é diferente do, por exemplo, o líder político da Palestina, o presidente da Palestina, entrar em guerra, e o Hamas, que é um grupo terrorista à parte, ele não é um grupo da política, da liderança da Palestina. Isso complica um pouco a situação, né? Ou não? Com certeza, Cláudia, porque a Palestina são 2 territórios fragmentados, né? A faixa de Gaza, que é onde o Hamas está dominando, não foram eleitos, e a Cisjordânia, onde a gente tem a autoridade palestina, e sim, é a autoridade oficial dos palestinos. Então, lá na faixa de Gaza, o que a gente vê é uma conflagração de um grupo não oficial, né? E aí mesmo terrorista, foi classificado assim, numa defesa. Eles têm as bandeiras deles, né, de libertação daquele território, eles vão desfiar aí um rosário, vamos dizer assim, de razões, mas que não justificam de nenhum momento, em nenhuma forma, o que foi feito no dia 7 de outubro, né, que foi a grande questão que aumenta aí esse conflito. Por outro lado, a faixa de Gaza não tem só o Hamas, como você bem colocou. A gente tem o quê? Uma população civil muito grande, são quase 2 milhões de pessoas. Então, veja como não é fácil essa equação. A gente olha para a faixa de Gaza, é o Hamas, espera aí, é um grupo pequeno, mas que está causando um estrago enorme. E as 2 milhões de pessoas que moram lá, que são pessoas como nós, né, e que muitas vezes nem concordam com o Hamas. O Hamas as obrigou a ficar sob o seu comando. Então, como que a gente resolve isso, né? É muito complicado, até difícil falar desse assunto, porque, de novo, mexe com paixões, né? A gente sai um pouco do campo da análise. Por isso que é importante esse distanciamento, para a gente enxergar, olha, um conflito humano que se desenrola. A gente tem crianças ali, você tem visto as imagens, como a gente viu imagens terríveis do que aconteceu dia 7 de outubro, né? Então, tem essa questão também de como sair. Existe muita dor, né? E a dor em gente, né, em ser humano, Exato. E principalmente mulheres e crianças que estão sofrendo muito, principalmente da faixa de Gaza, né, os sequestrados. Que também estão na israelenses que faixa estão de lá, Gaza. né, quando eu falo que os que estão na faixa de Gaza, eu estou pensando também nesses sequestrados. Mostrei para vocês na semana passada uma amiga minha israelense, ela entrou ao vivo comigo, me mostrou uma mesa que eles montaram em frente ao museu em Tel Aviv, esperando os sequestrados. Um momento assim de muita tristeza. Mas qual seria o nosso papel? Se a gente se posiciona, porque a gente acha assim, mas eu sou só uma pessoa, a minha opinião, a minha paixão não vai interferir. Mas eu sempre penso que a gente é uma gotinha num oceano, né? Com certeza. É isso, né? A gente acaba, às vezes, sendo movido até pelo ódio. Você vê uma imagem chocante, é lógico que mexe com você de um lado, de outro, né? Eu acho importante um termômetro, um norte para a gente entender e se posicionar, é a própria política externa brasileira. Por que eu digo isso? Independente de governo. Porque a gente tem a política externa, que vem lá do Barão do Rio Branco, que foi nosso ministro de Relações Exteriores entre 1902 e 1912, e ele colocou as bases do que é a política externa do Brasil, ou seja, como o Brasil tem que se relacionar com outros países e se posicionar diante de conflitos. E ele era um homem muito sábio que colocou alguns eixos. O primeiro deles, o pacifismo. Então, a gente se move nesse tipo de conflito, de relacionamento, de uma maneira pacífica, com moderação. Depois, respeito aos tratados internacionais, que o Brasil cumpre. Obviamente, a gente segue a Carta da ONU. E, por fim, a gente se movimenta aí de uma maneira pragmática, ou seja, defendendo os interesses brasileiros. O primeiro ponto mais importante para essa discussão é o pacifismo. O Brasil é um país pacífico, isso, repetindo, assim, independente de governo, porque é um princípio geral da política externa brasileira. Então, a gente sempre preza pelo diálogo, pela resolução pacífica dos conflitos. É isso que o Brasil tem colocado lá na ONU. A própria ONU, como organização internacional, também, ela vai por esses princípios. Ela foi criada depois, em 1945, né? Mas pela resolução pacífica. E é por aí que o Brasil tem caminhado, inclusive agora, né, nesse conflito. Ou seja, condenando a violência dos dois lados, olhando para os dramas humanos, olhando para o direito de Israel, olhando também para o direito da Palestina. E desde 1947, o Brasil defende a solução de 2 estados. Então, essa é uma continuidade. Desde aquela época, é o que a gente defende enquanto país, enquanto Estado brasileiro. Então, acho que isso é um norte também para nós, enquanto população, nos posicionarmos.
porque já é a tradição do nosso país. É pouco falado, até agradeço o espaço para a gente discutir isso, mas a gente já tem um norte. Né? Independente de ideologia, de esquerda, direita, até de paixões, como você bem colocou, a gente tem esse compasso para se guiar, que foi do patrono aí da política externa brasileira, o famoso Barão do Rio Branco. É muito interessante quando você traz direita e esquerda, o que a gente tem visto nas pessoas que às vezes nem entendem o teor do conflito, o porquê das coisas, elas acham que eu sou de esquerda, então eu sou pró-Palestina, eu sou de direita, eu sou pró-Israel, e na verdade não tem, né? Nesse momento não tem nada a ver com a nossa direita, com a nossa esquerda, Exato. né? E a gente tem que realmente adotar essa linha pacificadora. Eu penso assim e concordo com você que na verdade é a linha do Brasil. Exatamente. Tem dado certo, porque o Brasil é enxergado como um país pacífico, que é a favor do diálogo. É assim que a gente é visto lá fora. Eu sei que a gente tem um problema de violência interna enorme, a gente sente isso, vive todos os dias. Mas essa questão é diferente. A gente tem que ver que lá fora o Brasil é visto assim, pacífico. E até nós nos colocamos como mediadores de vários conflitos. O Brasil é visto como um país que dialoga com todo mundo. Isso é importante, esse diálogo, porque quando a gente vê, de repente, o nosso presidente tentando esse diálogo, a gente fala, puxa, mas o que ele tem a ver com essa história toda? Por que ele está se metendo nessa história, né? A gente aqui tão quietinho, tão distante. É importante justamente porque estamos tão quietinhos e tão distantes. Interessante porque a gente vive na América do Sul, né, na América Latina e na América do Sul, que é a região mais segura do mundo. O que isso quer dizer? Baixo nível de tensão estatal. A gente não tivemos guerras, mas hoje tem baixa condição para conflito entre os estados. Tem muita violência interna nos países, a gente sabe. Mas justamente por isso é uma região segura, que o Brasil tenta sempre manter um bom relacionamento entre os vizinhos. Então, a visão que os outros países têm da gente, lá no Oriente Médio, na Ásia, é justamente de um país que está afastado das questões. Outro pilar da nossa política externa brasileira, a gente não se envolve em assuntos internos dos vizinhos. Então, a gente tem um certo respeito da comunidade internacional e a gente pode usar isso para ajudar. Eu não acho que nesse momento a gente vai conseguir mediar o conflito, porque está tudo muito recente, está todo mundo muito machucado, assim, nas paixões de novo, no que aconteceu. Mas a gente pode propor soluções, como a gente tem feito no Conselho de Segurança. Infelizmente, a nossa proposta não passou, mas foi uma tentativa importante de mostrar para o mundo que o Brasil e a ONU pregam pelo cessar-fogo, e esse cessar-fogo não fere o direito de Israel de se defender. O que está sendo pedido é a entrada de ajuda humanitária, dar um fôlego para a população civil conseguir alimentos, água, é só isso, né? Então, foi um papel importante, é um papel importante do Brasil e justamente por essa tradição, desde 1945, se mantendo assim, neutro pelo diálogo, por soluções pacíficas. Perfeito. Você falou da violência interna, né, Flávia? É triste tudo isso que a gente tem visto aqui no Brasil. A gente realmente vive uma guerra interna em algumas situações muito grandes, né? O que aconteceu anteontem no Rio de Janeiro foi terrível. Essa imagem não sai da minha cabeça. Isso é, de alguma forma, uma guerra. Agora, voltando um pouquinho para esse conflito, é possível, porque a gente está falando de um ataque de um grupo contra um país, não exatamente de um líder contra outro líder que decidem uma guerra, porque uma guerra tem regras. Nesse caso, nem regras existem, né? Porque é tudo não oficial. Pois é, o problema é esse, né? Que para o Hamas não tem regras. Porque não é um Estado constituído, não é nem autoridade legítima. Agora, para Israel, como um Estado constituído, existem regras. Sim. Que aí seriam as convenções de Genebra, que dizem o que você pode ou não fazer dentro de uma guerra. Por exemplo, não pode atacar hospitais, escolas. Tem algumas regras básicas que foram convencionadas justamente para que a guerra, se é possível falar isso, tivesse um pouco de humanidade. É difícil, mas a humanidade tentou isso. Então, o que acontece? O Israel está sendo cobrado para que siga essas regras, por exemplo. E tem feito, porque agora deixou os comboios entrarem. Mas, por exemplo, não deixou a questão da gasolina entrar, porque eles têm medo que isso vá
para os terroristas do Hamas. Então, como que você faz? Porque a gasolina não é só para transporte, é para os geradores dos hospitais, porque precisa de energia elétrica, né? E como é que é a posição do líder palestino lá na Cisjordânia? Ele tem pedido pelo cessar-fogo também, tem feito vários pedidos para que isso pare por conta da população civil. Como é a relação né? dele com o Hamas? Ele tem criticado o Hamas, né, mas ainda assim tem se colocado contra Israel, porque é uma demanda ali por soberania de anos, né, desde 1947 que isso tem acontecido. Então a autoridade palestina também tem um interesse direto nesse conflito de que Israel devolva os territórios e tem todo um outro lado também. Flávia, só para a gente finalizar, de que forma esse conflito toca a nossa vida? A gente sabe que, de alguma forma, a gente é afetado, inclusive economicamente falando, né? Pois é, aqui no Brasil ainda não chegaram as repercussões, né? A gente não sabe o que vai acontecer, se vai de fato mexer aí no mercado financeiro internacional. Por enquanto, não. Por enquanto, como você disse, a gente ainda está distante desse conflito, mas o que tem feito, o que eu tenho percebido na minha análise, é que tem mexido muito com a cabeça das pessoas em termos políticos. A gente tem se contaminado muito e misturado com a nossa política interna. Eu acho isso até mais perigoso, porque as repercussões econômicas vão ser para o mundo inteiro. Agora, se a gente pegar isso para virar uma torcida de futebol, no nosso cenário interno, que já é tão complicado, eu acho que as coisas podem piorar aqui nessa divisão entre as pessoas. Por isso que eu digo, né, a gente precisa de um pouco de distanciamento, pensar o que é a política externa brasileira, como o Brasil se comporta e ver o drama humanitário, que daí é para os dois lados, né, que a gente tem visto. Ai, que bom te ouvir e que bom você trazer esse recado para todo o nosso telespectador, porque é exatamente assim que eu penso. Eu acho que esse é nosso papel, não só como brasileiro, mas nosso papel como cristão. Não adianta levantar a bandeira de que sou cristão e entrar na torcida organizada querendo essas atrocidades que a gente tem visto, né? Muito obrigada. Volte mais vezes. O tempo foi curtinho, a produção me enganou. Eu queria falar sobre esse conflito por mais tempo, mas a gente volta para conversar mais. Tá bom? Muito obrigada. Flávia, a gente te encontra no Instagram, no Flávia Los Araújo. Isso mesmo. Tá certo? Lá na FESP também, que é a minha faculdade onde eu dou aula. Fique à vontade também para seguir nas redes sociais. A FESP. FESP SP. Muito jóia, muito obrigada. E tem o Twitter, Flávia _ Los, e lá você posta também um pouco das suas opiniões. Isso mesmo. E a gente vai acompanhar para saber tudinho que você pensa. Ai, que bom. Mulher Obrigada. maravilhosa, inteligente, muito obrigada. Você continue fazendo esse querida. papel tão importante de nos ajudar a elucidar aí a população num momento como esse, tá bom? Muito obrigada. Até a próxima.